Olá, tudo bem? Como vão vocês? Prontos para mais uma aula sobre genética? Hoje nós vamos entender aquelas interações cromossômicas, né? Por que nós tínhamos aqueles resultados cromossômicos, né? Lembrando quais são os fenômenos, quais são as leis que regem aquelas interações genéticas entre os genes, que estabelecem os fenotípicos, os fenótipos e os genótipos, né? Tá? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar da terceira lei genética, né? Nós tínhamos duas leis de Mendel, a primeira e a segunda lei de Mendel, e agora nós temos a terceira lei de Mendel, que fala sobre linkage, que é uma ligação entre os pares de cromossomos, tá? É uma ligação fatorial. O que é uma ligação fatorial? Depende de condições, de fatores, de distância. Então ela tem proporções, ela tem taxas, né? E isso que eu vou tentar mostrar para vocês. Vamos lá? Então vamos lá. Linkage, né? Sintenia ou vinculação gênica, né? Então vinculando aí as pernas dos cromossomos. Então há uma troca de gene, né? Então é a terceira lei genética, foi desenvolvida por Thomas Morgan e levou o seu nome, né? Assim como Mendel levou o nome da primeira e segunda lei, e foi desenvolvida no século XX, tá? Lembrando lá da história da geografia, século XX, 1901 até 1999, certo? Tá? Recente, muito recente, né? Muito recente, graças aos nossos microscópios eletrônicos e alguns avanços tecnológicos, você conseguiu chegar a entender aí a terceira lei da genética ou a lei de Morgan. Então, características diferentes determinadas por genes localizados no mesmo par de cromossomo, né, homólogos. Então, representação azão-bezão barra azinho-bezinho, né, ou azão-bezão, azinho-bezinho. Então, nós temos aí dois genes, o A e o B, que podem ser homozigóticos ou heterozigóticos, como a gente já falou, né? Pode ser azão-azinho, azinho-azinho, azão-azão, bezão, bezinho, bezão, bezinho, 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 bezão, 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 né? Ok? Então, a representação é feita desta forma, né? Então, nós temos ou pela barra, ou entre parênteses, ou ainda sobre, né? Tá? São três formas de representar aí os cromossomos homólogos. Dois ou mais pares de genes estão localizados no mesmo par de cromossomo homólogo, tendem a aparecer no mesmo gameta durante a gametogênese. Então, quando há esta divisão, a meiose, mitose, o processo da gametogênese, né, da formação de novos gametas, duplicação de RNA, duplicação de DNA, duplicação do cromossomo, que a gente já viu isso em outras aulas, né, certo? Então, neste momento, quando há a situação, quando há linkage, de acordo com a lei de Morgan, há uma tendência deles permanecerem no mesmo gameta, tá? Ok? Então, dois ou mais pares de genes estão localizados no mesmo par de cromossomo e tendem a permanecer no mesmo gameta durante a gametogênese. Estou repetindo para vocês memorizarem, tá certo? A menos que ocorra o crossing over. Lembra o que é o crossing over? Então eu tenho lá os meus cromossomos e o crossing over é a troca, a união, o ligamento entre pernas, né? Ou entre as fitas dos cromossomos, que acabam então fazendo uma permuta, uma troca, né? Lembrando que os nossos cromossomos estão microscopicamente todos condensados. Somente no momento da meiose e da mitose é que eles se abrem, né? Se abrem para fazer as gametogêneses, as trocas, as reproduções, né?
permuta ou recombinação entre as cromátides homólogas. Então, nós temos as cromátides, né, que são as fitas do cromossomo, aquelas que são homólogas, é onde vai acontecer o crossing over, que é a permuta, que é a troca, que é a partir de que uma cruzou com a outra, elas podem se trocar de bases, né, ou de genes nesse caso. Então, lei de Morgan, genes situados no mesmo cromossomo tendem a se manter unidos de uma geração para a seguinte, tá? Então, pela lei de Morgan, ele percebeu que genes que estão no mesmo cromossomo, um cromossomo homólogo, tendem a permanecer juntos, unidos para a próxima geração, apenas se separando pelo processo de permuta, que é essa troca, né, que é essa crossing over, cuja frequência reflete as distâncias relativas entre os referidos genes. Então, quanto mais distantes os genes estiverem, menos eles vão se trocar. Quanto mais próximos eles estiverem, mais próximos eles estiverem, mais fácil eles vão fazer a troca entre si, tá? Então, nas situações de leakage ou de crossing over, genes diferentes juntos no mesmo par de cromossomo. Então, genes diferentes, A, B, né, dois tipos de genes, juntos no mesmo par de cromossomo. Então, eles se mantêm juntos no mesmo par do cromossomo. A frequência ou taxa de permuta ou taxa de recombinação é diretamente proporcional à distância entre os dois pares de genes considerados. Quanto mais distantes um do outro, maior a taxa de permuta, né? Então, quanto mais distante estiver um gene do outro, mais fácil vai haver as permutas, né? As trocas, tá? Entre um e outro, dentro do mesmo cromossomo homólogo. Convencionalmente, se entre dois pares de genes existir uma taxa de permuta ou de recombinação de 1%, a distância entre eles é de uma unidade. Essa unidade foi estabelecida, identificada por Morgan, e é chamada de unidade Morgan, tá? Ou morganídeo, ou unidade de recombinação, ou unidade de Morgan, ou centimorgan, né? Tá? Então, taxa de permuta, TP, ou taxa de replicação ou recombinação, né, igual a 1%, é igual a 1 centimorgan, ou uma unidade de Morgan. Tá? Então, isso é interessante e importante lembrar, porque nós vamos trabalhar esta e a próxima aula sobre este assunto. Então, ligação completa entre dois genes. Analisando um indivíduo híbrido, ou seja, tem dois híbridos, né, com o genótipo AB, ABzão, Azão, Bzão, Azinho, Bzinho, na gametogênese, ele tenderá a formar dois tipos de gameta, AB, Azão, Bzão e Azinho, Bzinho, tá? Normalmente é isso que acontece nos parentais de híbridos. Em igual proporção, isto é, 50% de cada gameta. Tá? Então, quando nós temos esses gametas, 50% vai ter o azão, 50% vai ter o azinho, 50% vai ter o bezão, 50% vai ter o bezinho. Então, na soma, 50-50. Ligação completa ou absoluta entre os gametas, pois eles sempre passarão unidos para o mesmo gameta. Então, a ligação é completa ou absoluta entre os gametas, pois eles sempre passarão unidos para o próximo gameta. Então, sempre na duplicação, sempre os gametas vão passar unidos para o próximo gameta da próxima célula, salvo exceções, a gente já sabe disso, né? Raramente ou muito raramente podem haver influências e haver mutações genéticas, né? Raios gamas, raios micro-ondas, outras influências do meio, do químico, pode fazer as mutações acontecerem. Porém, em via de regra, sempre permanecerão permanentes, tá? Então, olha lá, nós temos
dois pares de cromossomos, né? Azão, azão, bezão, bezão. Então, de híbrido homozigótico, azinho, azinho, bezinho, bezinho, né? Então, nós temos aqui os dois cromossomos que acabam sofrendo uma crossing over aqui, né? Então, troca-se ou une-se as pernas, como eu falei para vocês, né? Une-se as pernas, troca, eram assim, agora são assim. Então, tá aqui, né? Estou mostrando para vocês aqui. E aí, nós acabamos tendo como resultado, não mais o azão, azão, bezão, bezão, mas sim o azão, bezão, azão, bezinho. Então, azão, azão, bezão, bezinho. E aqui é o contrário, azinho, azinho, bezinho, bezão. Por quê? Porque esse Bzinho com este Bzão, lá no crossing over, trocaram de posição para as próximas células. Por isso que tendem a permanecer unidos, né? E aí, quando eles fazem a divisão, a meiose, a mitose, quando eles fazem essa divisão, então vai ter o quê? Vai formar dois gametas, azão, bezão, azão, bezinho, né? Gametas de recombinação. Azinho, bezão, são esses dois aqui, porque não são mais iguais aos parentais. Azinho, bezinho. Então, esse continua de híbrido monozigótico, esse continua de híbrido monozigótico. Agora, esse aqui já é de híbrido heterozigótico, né? Azão, azinho, bezinho, bezão. E aí, você não tem mais o par de azão, bezão, mas sim azão, bezinho. Ok? Então, é isto que acontece com o crossing over, esta mudança na configuração ou reconfiguração. Então, ligação completa entre os genes, quando é possível a recombinação, crossing over, entre dois genes formam-se 4 tipos de gameta, azão, bezão. Então, não mais 2, né? Antigamente eram 2, antes do crossing over. Azão, bezão, azinho, bezinho. Ia sempre ser assim. Agora, devido ao crossing over, surgem 2 novos gametas, né? E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, ver se vocês estão estudando direitinho a genética. Qual é o fenótipo? São 4 fenótipos? Aí depende daquelas regras que a gente falou sobre manifestação das características hereditárias. Se são dominantes, se são recessivos, se são intermediários. Então isso tudo vai depender da espécie e do tipo de cromossomo e do DNA, tá? Então, mas olha aqui, em vez de 2 gametas, agora nós temos 4 gametas, então a proporcionalidade vai ser diferente. Antigamente era 50-50, agora vão ser diferente. E esta terceira lei de Mendel, essa terceira lei genética, a lei de Morgan, explica esta variação nas percentagens ou nas proporcionalidades. Então, importante analisar a quantidade de cada gameta, pois dependerá da quantidade de células que apresentam recombinação entre os 2 pares de genes durante a gametogênese, e é denominada frequência ou taxa de recombinação. Então, vai depender de quantos gametas surgem, a gente vai poder quantificar ou determinar a taxa de recombinação ou de frequência desta recombinação, né? Ou desses gametas, desses novos gametas ou de todos os gametas. Então, quando ocorre a formação de 4 tipos de gameta, disse que ocorreu a ligação incompleta entre os genes. Então, quando nós tínhamos a ligação somente de 2 gametas, surgiam somente 2 gametas, nós dizíamos que era completa. Agora, como tem 4, ela é incompleta. Forma-se 2 tipos de gametas parentais, então continua azão, bezão, azinho, bezinho, que eram os parentais, e formam outros 2 tipos de gametas, né? Outros 2 tipos de gameta. Porém, os parentais sempre vão ser em maior quantidade, tá? Em maior número ou em maior frequência. Tá? Enquanto os gametas originados pelo crossing over, que são os que mutaram, né, são denominados recombinantes ou não parentais,
né? Porque são resultantes da F1 e estarão sempre em menor quantidade. Então, lembrar que nesses 4 gametas, 2 continuam sendo parentais e com maior probabilidade e em maior quantidade, e 2 vão ser não parentais, né? Em menor quantidade, tá? Por quê? Porque são mais raros e têm menor probabilidade de acontecer, tá certo? Então, a menor quantidade será igual à taxa de recombinação. Essa taxa de recombinação a gente já viu. Quanto mais distante um gene do outro, maior é a quantidade ou a taxa de recombinação, né, entre os pares de genes, e que depende da distância entre esses pares de genes, tá? Então, quanto mais longe, maior a probabilidade. Quanto mais perto, menor a probabilidade, tá certo? Claro, porque se eles estão muito perto um do outro aqui, né? Eu tenho um aqui e um aqui, a possibilidade desse aqui cruzar com este aqui neste ponto, ela é muito menor do que se eu tiver um maior espaço de cruzamento, né? Olha aqui. Por esse desenho simples, vocês já entendem essa tendência da distância, né? Tá? Então, lá, um exemplo que eu trouxe para vocês. Nós temos 2 gametas, né, com 2 genes, né? Então, nós temos azão, bezão, que é o pai 1, e azinho, bezinho, vamos dizer que é a mãe, né? Então, nós temos uma duplicação cromossômica, e aí nós vamos ter como resultado, né, que vai gerar o azão, bezão, bezão, azão, azinho, bezão, bezinho, e aí vai gerar aquela recombinação que depois vai gerar este resultado. Olha lá, gametas parentais 40%, maior quantidade, gametas recombinantes 10% para esse, 10% para esse, somam 20%, e gametas parentais recessivos, ou azinho, bezinho, eu estou usando o recessivo dominante, mas vocês sabem que não é isso que a gente está falando. A gente só está falando desta recombinação, né, desse crossing over, para dizer que os parentais sempre vão ter mais probabilidade. Então vamos lembrar esta questão aqui da replicação ou da duplicação, olhando esta figura aqui, né? Então olha lá, na figura nós temos o cruzamento, aqui o crossing over, que vai então para lá e para cá, e daqui vão ser formados os 4 gametas que se está mencionando nesta parte aqui, tá? Os pares de genes, e o que depende da distância entre os pares de genes, tá? Então é isso que acontece, e aí nós temos azão, bezinho, bezão, azinho, resultados do crossing over, da recombinação, e o azinho, bezinho, tá? Então, há 4 cromátides. Nós tínhamos 4 cromátides. Aqui eu não representei a cromátide que fica normalmente naquele formato, né? Vamos lá. Então, eu tenho aqui um pontinho. Essa aqui é uma cromátide, né? E aqui nós temos a outra cromátide, né? Vocês já sabem que eu sou maravilhosamente bom em desenho, né? Então, nós temos as cromátides aqui. Essas aqui vão se unir, então elas vão fazer isso aqui. E aí vai haver o crossing over, que vão se separar. E aí vão formar as 4 que a gente está vendo aqui, já com a nova recombinação, tá? Então, se encontram em análise celular. O crossing over ocorre somente quando as 2 centrais, deixando de acontecer com as 2 laterais, devido ao afastamento. Claro, por quê? Porque é muito mais fácil essa se unir a esta do que esta se unir a esta outra aqui. Essas 2 estão muito mais próximas e nós vamos ter, então, menos energia, né? Deixa eu só limpar aqui para nós. Tá ok? Tá certo? Então, portanto, a taxa de recombinação é de 20%. Porém, a taxa de células que entraram em crossing over é o dobro, 40%. Tá? Então, houve 20% de recombinação, porém, houveram 40% de células que atuaram no crossing over. Tá? Cis ou trans. Há 2 tipos de indivíduos, né, duplo heterozigoto.
azão, azinho, bezão, bezinho. Então, nós temos aqui duplo heterozigoto, cujos genes se encontram no mesmo par de cromossomo, em linkage, que pode ser cis e pode ser trans. Então vamos entender o que é esse cis e o que é esse trans. Cis, ou acoplamento, né? Estão acoplados. Indivíduo heterozigoto, ou seja, azão, azinho, bezão, bezinho, e seja quantos pares de genes houver. Cis, quando os genes dominantes, azão, bezão, estão ligados em um cromossomo e seus respectivos alelos recessivos, azinho, bezinho, estão ligados no cromossomo homólogo, né? Então, indivíduo heterozigoto cis, quando os genes dominantes estão ligados em um cromossomo e os seus respectivos alelos, azinho, bezinho, estão ligados no cromossomo homólogo. O que eu estou querendo dizer aqui, né? Vamos lá. Vamos voltar aqui. Então, nós temos aqui, ó, tá vendo? É azão, bezão, azinho, bezinho, bezinho. Então, porque tem esta configuração, quando esta se unir a esta cromátide se unir a esta, então vai haver a troca, como está vendo aqui, como a gente desenhou aqui, tá bom? Então, eles tendem a estar separados, né? Tá? Cis ou acoplamento, então a célula de indivíduo heterozigoto tem dois alelos diferentes, não iguais, em posição cis AB barra azinho, bezinho, azão, bezão, barra, azinho, bezinho. Como é o nosso caso aqui. Nós temos o azão, bezão, azinho, bezinho. E aí, neste processo, olha lá o que acontece. As nossas cromátides, né? Azão, bezinho, eu tenho azinho, bezão, azão, azinho, bezão. E aí, elas vão se unir, né? Vão se trocar, e aí ficou azão, bezinho, azão, bezão, porque este B aqui vai para aquele A, né? Então, vamos colocar aqui este B, né? A caneta não está funcionando, então vamos continuar aqui. Este B vai se unir com aquele A e vai formar, então, azão, bezão. Este Bzinho vai se unir com este Azinho e vai formar azinho, bezinho. E vamos continuar com uma cromátide azinho, bezão, tá? Certo? Então, trans ou repulsão. Agora, a trans, nós tínhamos a cis e agora nós temos as trans, tá? Na verdade, o exemplo que eu acabei de dar para vocês é de uma trans, né? Opa, agora apareceu aqui, né? Tá? Vamos lá. Só que eu queria apagar isso aqui para vocês, mas não estou conseguindo. Então, nós temos aqui uma trans, não uma cis. Então, essa aqui é trans, né? E aqui nós temos uma cis, tá? Azão, bezão, os dominantes aqui, tá? E os recessivos aqui no outro homólogo, o cromossomo homólogo. Na trans, nós já temos, então, aqui essa situação, uma permuta. Então, essa aqui é cis, essa aqui é trans. Azão, bezinho, azão, bezinho, azão, bezão, azinho, bezão, né? Então, aqui nós já temos uma trans, certo? Então, célula de indivíduo heterozigoto em posição trans. Azão, bezinho, azinho, bezão. É como se daquele primeiro parental, azão, bezão, azinho, bezinho, que sofreram um crossing over, eu tivesse, então, agora a minha geração F1, onde eu tenho os pares de genes trans, né? E aí eu pego um outro indivíduo que também veio de uma transfiguração, de um crossing over, eu tenho genes, gametas recombinantes, e esses recombinantes vão se cruzar entre si, que é isso que está acontecendo aqui, azão, bezinho, azinho, bezão. Então, tanto indivíduos cis como trans são fenotipicamente iguais e formarão os mesmos tipos de gameta durante a gametogênese.
porém em proporções invertidas entre os gametas parentais e os recombinantes. Invertidas quer dizer o quê? Mais tendência a repetir os gametas dos pais, dos parentais, do que dos recombinantes, tá? Então só temos que ter o cuidado para não confundir linkage com crossing over. Linkage, 2 ou mais genes situados no mesmo par de cromossomo, podendo ou não haver crossing over. Neste caso, houve crossing over, porque aqui deveria ser Bzão e aqui é Bzinho. Então aqui já houve crossing over. Crossing over, 2 genes que precisam estar em linkage. Então, para que haja crossing over, ou para que haja um gameta com crossing over, é preciso que tenha havido a linkage primeiro, né? Então, lei de Morgan versus segunda lei de Mendel. Então, vamos lá. Proporção de gametas que diferencia a lei de Morgan da segunda lei de Mendel. Tá? É proporção de gametas que ocorrem como resultado final. Indivíduo duplo heterozigoto em segregação independente, segundo a lei de Mendel, formará sempre 4 tipos de gameta, na proporção de 25% para cada tipo, né? Tá? Formará sempre 4 tipos de gametas na proporção de 25% para cada tipo. Esta é a segunda lei de Mendel, tá? Então, olha lá, nós tínhamos um parental Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, né? Que vai se cruzar aqui, vai gerar um Azão, Bzão, Azão, Bzinho, vai gerar um Azinho, Bzão, um Azinho, Bzinho. Então, esta configuração, esse resultado de gametas, sempre vai ser 25, 25, 25, 25, segundo a segunda lei de Mendel, né? Porém, na lei de Morgan, nós temos uma condição diferente. Na lei de Morgan, em caso de ligação completa sem recombinação, ou 4 tipos de gametas, quando em ligação incompleta com recombinação, sendo 2 tipos de gametas em maior proporção. Quem são os de maior proporção? Os parentais. E 2 tipos em menor proporção, que são os recombinantes. Então, olha lá, os parentais Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Então, nós temos aqui Azão, Bzão, Azinho, Bzinho, né? Então, Azinho, Bzinho, Azão, Bzão. E aí nós temos os recombinantes, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão, né? Então, sempre os pais vão ter maior recombinação, maior taxa de recombinação, 20% contra 10. Então, 20, 20, mas sabemos que as taxas de recombinação são menores. A proporção de gametas que nós vamos encontrar nas taxas recombinantes ou nos recombinantes é igual à taxa de recombinação e igual à distância entre os gametas. Então, quanto maior a distância entre os gametas, maior a taxa de recombinação. Tá? Ok? Então, nós vamos terminar nossa aula hoje aqui. Eu espero que vocês tenham entendido a diferença, e agora a gente sabe que estas recombinações ou estas possibilidades de gameta ou gametofíticas ocorrem devido aos fenômenos de linkage e de crossing over, né? Tá? Então, graças a isso é que a F2 vai gerar gametas diferentes dos pais, ou não, né? Vendo aqui que nós temos uma proporção até menor dessa mutação, dessa permutação. E depois, quando a gente cruza F2 com outro F2 e vamos ter um F3, então nós temos uma outra recombinação, uma outra possibilidade. E aí, isso vai se multiplicando em termos de probabilidade e possibilidades. Tá certo? Então é importante vocês relembrarem a primeira lei de Morgan, de Mendel, a segunda lei de Mendel, e aí vir estudar esta segunda ou esta terceira lei de Morgan, né, que estabelece as taxas de recombinação de acordo com a distância entre os genes.
Ok, pessoal? Então, espero que vocês possam se dedicar bem a esta aula, que ela é muito importante para a nossa próxima aula. Não levem nenhumas dúvidas. Então, revise o conteúdo sobre a primeira lei de Mendel, segunda lei de Mendel, e vamos para a próxima aula com toda a garra e muito bem afiados. Tá bom? Espero vocês. Um grande abraço. Até a próxima aula. Tchau, tchau.